Glórias a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus? Abra por favor a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8. Hoje estamos encerrando a nossa série de mensagens sobre os dons espirituais. Falaremos sobre a quarta classe de dons. A Bíblia fala sobre 16 tipos de dons. Fala sobre 7 dons espirituais em Romanos capítulo 12 e fala sobre outros 9 dons espirituais em 1 Coríntios 12. Quais são essas classes de dons, pastor? Primeiro, dons de motivação. São dons que não são muito levados em consideração na igreja. Por exemplo, liberalidade, serviço, liderança, dom de governo, dom de socorro. Esses não são levados muito em conta e as pessoas não sabem nem que esses são dons. Sabe assim, você é alguém que sempre gostou de ajudar as pessoas, sempre tirou de você para ajudar as pessoas. Isso é um dom espiritual que Deus te deu. Isso é um dom que Deus te deu. Por quê? Porque isso não chama muita atenção dos homens, mas Deus está olhando para você. Jesus disse o seguinte: sempre que você visitar alguém, sempre que você alimentar alguém, sempre que você der de comer a alguém, você fez a mim, não foi a eles quem vocês fizeram. E isso as pessoas não veem como dom, mas é um dom poderoso. A segunda classe de dons são os dons verbais, falar em outras línguas, interpretações de línguas. A terceira classe de dons são os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, que talvez seja o dom mais necessário à igreja hoje em dia, mas está faltando. Você quase não vê mais discernimento de espíritos na igreja hoje. E a quarta classe de dons que a gente fala hoje, encerrando essa série, são os dons de poder, aqueles que mais chamam a atenção. Aleluia. Os dons de poder. Eu não vou citar esse texto de 1 Coríntios 14, 12, tem para você ler em casa, mas eu quero ler Mateus 8, um texto muito conhecido, o centurião de Cafarnaum. Mateus capítulo 8. Diz assim a partir do versículo 5: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, e como creste que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado o sarou. Amém, queridos? Aqui nós vemos os 3 dons de poder. Baixa um pouquinho para mim, Silas, por favor, filho. Só um pouquinho, só, não sei se é tudo não. Não te não. Os 3 dons de poder: a fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Dons de poder a palavra poder fala sobre um termo grego chamado dunamis, que é o poder, uma capacidade inerente a alguém ou a alguma coisa. Vamos trazer isso para o mundo natural para a gente poder entender.
Existe uma esfera de atuação dos vereadores, dos deputados estaduais e dos prefeitos dentro de uma cidade. Existe outra esfera de atuação ou de poder dos deputados federais, dos senadores da República e do presidente dentro de um país. Logo, nessa escala de poder, cada um tem um poder que lhe é inerente. Isso é no mundo natural. O mesmo vale para o mundo espiritual. O poder de Deus, o dunamis, é algo que Deus confere ou a alguém ou a algo. É um dom que Deus dá a alguém ou a algo para que este alguém opere dentro de uma determinada esfera. Mas aí é que está o grande erro. As pessoas tendem a pensar que dons salvam. As pessoas tendem a pensar que dons levam para o céu. Não. Somente Jesus salva, cura e liberta. Mas o ser humano está confundindo dons que Deus deu como uma chancela de relacionamento entre o homem e Deus. A Bíblia fala em Mateus, capítulo 7, a respeito de um homem que no dia do juízo chega para Jesus e diz: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos sinais, milagres, maravilhas. E Jesus diz àquele homem: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, todos vocês que praticam o pecado. No mesmo capítulo 7, Jesus dá um ensinamento a respeito de como você reconhece um profeta. Um profeta não é reconhecido porque uma palavra que ele disse se cumpriu, não. Porque a Bíblia fala sobre um profeta chamado Balaão, que todas as palavras que ele falou se cumpriram, mas ele não era um profeta de Deus. O profeta é reconhecido porque ele faz milagres? Não, porque João Batista, que Jesus disse que era o maior dos profetas, nunca fez um milagre. O profeta é reconhecido porque algo que ele predisse aconteceu? Não, porque João Batista, o maior dos profetas, segundo Jesus, nunca fez uma previsão. João Batista apenas pregava a palavra. E a própria palavra, por seu poder que lhe é inerente, ela faz a mudança no coração do homem. Mas pastor, como é que eu reconheço um profeta ou se alguém é enviado de Deus? Jesus disse: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm até vocês vestidos como lobos, como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos frutos vocês os conhecem. Não é pelos dons que nós conhecemos falsos profetas. Por quê? Porque os dons, eles podem, todos eles, ser imitados por Satanás. Todos dons espirituais podem ser imitados por Satanás. Que é isso, pastor? É? Então vamos lá. Satanás é capaz de falar em línguas estranhas? É. Satanás é capaz de interpretar línguas estranhas? É. Satanás é capaz de operar milagres? É. Satanás sabe o que aconteceu no passado, ele pode usar isso como uma palavra do que aconteceu, do que só alguém poderia saber, ou de algo que está acontecendo no presente? Pode. O futuro não, porque o futuro ele não conhece. O futuro é Deus pertence. Mas ele pode dizer algo que está acontecendo agora que só a pessoa sabe. De certa maneira que muitas vezes é ele mesmo que está colocando ali. Tudo isso Satanás pode imitar, irmãos. Que é isso, pastor? Como é que Satanás vai dar uma palavra de conhecimento? Querido, horóscopo está aí, tarô está aí. Eu tenho familiares que foram das religiões de matriz afro. E eu tinha uma pessoa muito próxima que jogava búzios e dizia passado, dizia presente, dizia que tinha acontecido. A previsão dessa pessoa se acertava. Então, se na verdade a chancela é se aquilo que está sendo falado acontece, então Mãe de Santo é o profeta de Deus. Xamã é o profeta de Deus. Adivinho é o profeta de Deus? É? É ou não é? Não, não é. Por que não é? Porque
porque não vem de Deus. Jesus disse: pelos frutos você conhece. Aqui é que está a pedra de papel, aqui é que está o segredo, presta bem atenção. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito. 9 gomos: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. Vamos lá. Satanás pode imitar dons espirituais. Falei para você aqui agora, para ver aqui agora. Mamãe de santo pode adivinhar uma predição. O feiticeiro pode adivinhar uma predição. Amém? Pode ou não pode? Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Satanás é capaz de amar? Não. Alegria. Satanás é alegre? Paz. Satanás tem paz? O verdadeiro profeta, como disse Jesus em Mateus capítulo 7, é reconhecido pelo fruto e não pelo dom. Então, se você quer saber se alguém é de Deus, se alguém vem de Deus, olha para o fruto que há na vida desse homem, desta mulher. É assim que você descobre se alguém vem de Deus ou não. Se é manso, se é temperante, se não se deixou vencer pelo orgulho. Assim você fica sabendo se alguém vem de Deus ou não, se alguém é profeta de Deus ou não. Essa é a grande verdade. Então, o primeiro fruto que eu vejo aqui, que Jesus notadamente fala sobre a vida desse centurião, é a fé. Do grego fides. A fé, ela é a confiança que nós depositamos na providência de Deus. Eu não sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de realizar. Eu não tenho condições, mas Deus tem. O milagre que eu preciso, Deus pode fazer. A transformação que eu preciso, Deus tem. Aquilo que eu estou necessitando, Deus tem. Então, é a fé. Mas fé no quê? Na providência de Deus. Porque é a providência de Deus que opera em algumas esferas. Queridos, entendam o seguinte: Satanás pode agir da maneira que ele quiser, fazer o que ele quiser na vida daquele que tem a vida, que tem tudo aberto para ele. Ou seja, Satanás só entra em um lugar em que a pessoa permite. Se a pessoa não permite, Satanás não entra. E como eu impeço Satanás de entrar, pastor? Se enchendo de Deus. Porque quando você se enche de Deus, você deixa de gostar daquilo que o diabo gosta, você deixa de fazer aquilo que o diabo quer. Então é tão simplesmente se encher de Deus. E como eu me encho de Deus? Buscando, lendo a palavra, orando. É assim que eu me encho de Deus. Então essa fé que o paralítico manifestou se dava tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Ele entendia a autoridade espiritual. Ele disse: Senhor, olha só, eu tenho pessoas que estão sob a minha autoridade. Se eu digo vai, ela vai. Se eu digo vem, ela vem. Eu digo faz isso aqui, ela faz. Então ele entendeu que a autoridade estava em uma pessoa, que era revestida para aquela função. Agora, Apocalipse 1:6 diz que nós, eu, você, cada um de nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos reis e sacerdotes. Por que eu sou rei? Porque eu governo sobre situações, sobre lutas que eu tenho, sobre batalhas que eu tenho. Então eu domino. A primeira coisa que Deus deu ao homem foi o domínio. Dominar sobre os peixes, sobre os mares, sobre as aves, sobre tudo. Está lá no relato da criação de Gênesis. Mas Deus nunca disse ao homem: domine sobre outro homem, domine sobre a vida de outra pessoa. Não. Queridos, eu sempre ensino ao povo aqui da igreja que a liderança de um pequeno grupo se constitui em uma autoridade espiritual que tem responsabilidade sobre a vida de pessoas e não propriedade sobre a vida de pessoas. O que é que o senhor está querendo dizer, pastor?
Quando eu digo assim, Rafael é meu discípulo, Rafael é meu discípulo porque eu tenho responsabilidade espiritual com a vida do Rafael, ou seja, eu vou orar por ele, eu vou discipular, eu vou cuidar, eu vou aconselhar. Mas o Rafael não é minha propriedade, ou seja, Rafael vai para lá, Rafael vai para cá, faz o que eu mando. Se você não faz o que eu mando, você está em rebeldia. Rafael não é minha propriedade, Rafael é minha responsabilidade. Por isso que eu falo que Rafael é meu discípulo. É isso que a gente precisa entender. E este homem entendeu o princípio da autoridade. A autoridade estava nele, ele não era a autoridade principal, a autoridade que ele recebeu é delegada. Logo vai e vem. Simples assim. É aqui que dá o princípio da fé. O que é fé? Hebreus 11 nos mostra. 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Um firme fundamento pode acontecer o que for, o vento vai, o vento bate, mas o fundamento está firme, o fundamento não é abalado. A pessoa pode ser movida para lá e para cá, mas o fundamento está firme. E segunda coisa que é fé é certeza. Pode acontecer o que for, a certeza não muda. Eu continuo tendo certeza daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus me prometeu, daquilo que Deus já fez na minha vida. É isso que as pessoas não estão entendendo. Fé é isso. Eu tenho certeza na provisão divina. Esse homem foi a Jesus com certeza, ele não duvidou. Esse homem foi a Jesus dizendo: o Senhor pode curar. Aí Jesus diz assim: eu vou lá. Não precisa não, só envia uma palavra. Só envia uma palavra, não precisa de mais nada. Jesus, eu preciso de uma palavra tua só. Porque quando você está debaixo do envio, quando você está debaixo de uma palavra, meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, o inferno não prevalece. O inferno não prevalece. Glórias a Deus. Maravilhoso Jesus disse aos que seguiam: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Existe uma discussão teológica que a gente não vai entrar aqui. Alguns querem dizer que Israel a igreja substituiu Israel, não substituiu. Israel é Israel e igreja é igreja. Ok? Mas fazendo uma analogia aqui, Israel representa hoje a igreja. Paulo fala em Gálatas capítulo 6 sobre o Israel de Deus, que somos nós, a igreja. Ele diz o seguinte: Israel. Aí ele diz que alguns virão do ocidente e outros virão do oriente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e o filho dos filhos do reino nas trevas exteriores. O que Jesus está dizendo aqui? Muitos que não estão na igreja vão se assentar à mesa. Quer dizer então, pastor, que não precisa de igreja? Precisa, porque você precisa de comunhão com os seus irmãos, você precisa servir ao povo, você precisa servir uma liderança. Somente Jesus salva, somente Jesus cura, somente Jesus liberta, somente Jesus transforma a vida do homem. Mas existem pessoas que não tiveram tempo ou oportunidade de estar na igreja. Naquele grande dia estarão na presença de Abraão, de Isaque e Jacó, nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque colocaram em prática princípios do reino de Deus. Deus é um Deus que se move por princípios. Deus não é um Deus que se move por regras. O grande problema da igreja é que a igreja está pregando regras e não princípios. A igreja prega regras, mas não ensina princípios. São os princípios que vão nos salvar e não as regras. Porque regra é igual regulamento, princípio é igual relacionamento, e Deus busca conosco o relacionamento. Deus quer restabelecer o relacionamento com o homem que foi perdido no Éden. Ora, quem é bom de relacionamento é ruim de regulamento. Agora, quando você vê um cara bom de regulamento,
ele é ruim de relacionamento. Por que o Senhor está me dizendo isso? Porque muitos irmãos continuam dizendo: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mulher que usa calça vai para o inferno, homem se usar short vai para o inferno também, e não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Ei, querido, quando você vive por princípios do reino, todas as regras se tornam desnecessárias. Todas. Se você vive por princípios do reino, as regras se tornam desnecessárias. E tem pessoas que estão pregando regras. E por que pregam regras? Porque não tem princípio. E por que não tem princípio? Porque não buscam. E por que não buscam? Porque não gostam de ler a palavra. Por que todos os dias pela manhã eu mando uma oração para vocês? Por que todos os dias pela manhã eu leio um capítulo da Bíblia para vocês? Porque a gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer a Bíblia. Porque se a gente não conhece esse livro de princípios, a gente está com problema. A gente tira esse livro de princípios, a gente tira Jesus do foco e coloca o regulamento. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode pintar o cabelo, não pode não sei o que, não pode não sei o que, não pode. Pode sim. Pode sim. Quem disse que não? Tem que na Bíblia que não pode. Então, nós precisamos entender que esta fé deste homem solapou o entendimento da fé que aquele povo tinha, porque aquele povo tinha fé em regras. Este homem mostrou que a fé deve se basear nos princípios. Quando você tem uma fé baseada em princípios, não é qualquer um que te engana. Quando você se basear nos princípios do reino, Satanás nunca mais vai brincar com a tua vida. Nunca mais Satanás vai brincar com a tua vida quando você tiver base nos princípios. Porque nas regras, ele mexe assim do jeito que ele quiser. Não, agora é isso, daqui a pouco não é mais aquilo, agora é aquilo outro lá, agora pode aquilo, agora não pode mais. Agora princípio não, irmão, princípio é imutável. Princípio é imutável. Amém? Amém. Dons de curar. A Bíblia fala que Paulo estava pregando em uma cidade e ele olha para um homem. E esse homem, Paulo viu naquele homem que ele tinha fé para ser curado. Acabamos de falar sobre a fé, um dos dons espirituais. Fé, firme fundamento. Fé, certeza. Aquele homem tinha uma certeza, ele tinha um fundamento que acontecesse o que acontecesse, ele tinha como ser curado por Jesus. Aquele homem tinha certeza que passasse ele pelo que passasse, ele tinha como ser curado por Jesus. E Paulo diz: ei, levanta, pega a tua caminhada. E aquele homem se levanta e começa a andar. O homem que era paralítico a vida inteira. Ei, querido, não importa as nossas limitações físicas, as nossas limitações na saúde, as nossas limitações financeiras, as nossas limitações emocionais ou espirituais, se nós tivermos fé como a um grão de mostarda, pediremos e assim será feito. Nós não devemos viver como mendigos, como pedintes espirituais. Fazer uma campanhazinha da bênção para Deus me dar um carro. Carro você trabalha e compra. Bens materiais você trabalha e compra. Seja inteligente, poupe dinheiro, busque ganhar mais, empreenda, e Deus te dá. Te deu por meio do que? Do teu trabalho. Agora, aquelas coisas profundas e poderosas que o dinheiro não compra, para isso você precisa de fé. E uma delas é o dom de curar. Dom de cura, ele se manifesta quando alguém está aqui do teu lado, estou com uma dor de cabeça. Faz o teste, deixa eu orar por você. Ora e profetiza que aquela dor vai ser curada. Ou então você simplesmente chega perto de uma pessoa que está doente, a pessoa começa a se sentir melhor, de repente a pessoa até se levanta.
Isso aqui é dom de cura. Sabe por quê? Porque por meio de uma cura, as pessoas têm a sua fé despertada. Sabe qual é o grande problema de muitos que estão doentes? Eu vou dizer para você, o fato de alguns estarem doentes dá lucro a algumas outras pessoas. Que é isso, pastor? Algumas pessoas dependem da doença dos outros para viver. Quando está doente, muita gente aqui se sente bem porque aqui está doente. Olha, eu não sou tão mal quanto A. Essa é a grande verdade que muitos não falam. Então, estando doente, eu me sinto um pouco melhor porque eu não estou tão mal quanto A. E aí, a psicologia chama isso de codependência. E aí, todos começam a viver em função de A. Quando é curado, aquela muleta daquelas pessoas é retirada. E aí elas percebem e descobrem, isso é muito duro. Não é todo mundo que é maduro o suficiente para receber isso. Elas percebem que elas viviam em função da doença de A. Só que elas eram mais doentes do que A. Por isso que muitas pessoas querem manter algumas outras como doentes, como coitadinhos, como incapazes. Pode ir lá, filho. É por isso. Entende? Operação de maravilhas. Ela altera a ordem natural das coisas. Quando Jesus está no barco, ele está dormindo e a chuva começa a cair. E está todo mundo desesperado e acorda com Jesus. Jesus diz: vento, tempestade, acalma-se. Acalma-te, aquieta-te. E aquele vento, aquela tempestade para. Agora, onde, segundo a ordem natural das coisas, o homem falar para vento e tempestade parar, esse vento e essa tempestade vai parar. Como é que é isso? E os discípulos falam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Aquele era algo novo. Porque como pode alguém falar e o braço crescer? Alguém orar e o morto voltar a viver? Como isso pode acontecer? Isso é a operação da ordem natural das coisas. É a operação de maravilhas. Isso é um dom que Deus dá. É um dom que Deus dá para quê? Para a obra dele avançar. Não. O dom espiritual não é uma ferramenta de autopromoção, mas de ativação ministerial e espiritual. O dom espiritual manifesta Deus ali na vida daquele que é abençoado com o dom X, Y ou Z. Todos nós temos um ou mais dons na presença de Deus. Então Deus nos dá esse dom. E por que esse dom é manifesto pelo Espírito Santo? Para que a obra avance, para que pessoas sejam ativadas espiritual e ministerialmente. Glórias a Deus. E aí as pessoas entendem o seguinte: Deus está ali. Deus está ali. Mas não é para que as pessoas digam: Ele é de Deus. Porque não é isso, repito, que mostra se eu sou de Deus ou não. O que mostra se eu sou de Deus ou não, de fato, de verdade, é o meu relacionamento com Ele. Então, Paulo fala em 1 Coríntios 12, 14, melhor dizendo, que nós devemos fluir, buscar os melhores dons. E fica a pergunta: pastor, como fluir nos dons espirituais? Primeiro, crer na realidade dos dons de Deus para hoje. Você está em Mateus, passa por outro livro, Marcos, lá no versículo, lá no capítulo 16.
Eu preciso acreditar que os dons são para hoje. Marcos capítulo 16. Deixa Mateus 8 marcado que a gente volta lá ainda. Palavra do Senhor Jesus. Marcos 16, o versículo 17 diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios. Demônio, irmão, é o seguinte: sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Aleluia. Sai em nome de Jesus. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, as suas palavras vão ser mudadas, a tua maneira de falar. Falarão novas línguas, não é somente administrando. Falamos sobre isso numa outra mensagem. Versículo 18: pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe estará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha o dom de cura aí. Então, esses sinais seguirão os que crerem. A realidade dos dons espirituais é para hoje. Não foi para ontem, para a época da Bíblia, não, é para hoje. É hoje que Deus precisa manifestar por meio do seu Espírito Santo os dons dele em nós. É hoje que Deus precisa dar testemunho às pessoas que Ele continua curando, que Ele continua salvando, que Ele continua libertando, que Ele continua fazendo novas todas as coisas. É hoje, não foi ontem, é hoje. Mas o que? Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10 e 17 diz assim: de maneira que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus que a fé é gerada no teu coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é gerada em nós. E essa fé que é gerada em nós nos leva a fluir nos dons. Terceira coisa, buscar e orar. Deus, o Senhor falou para eu buscar, então eu estou aqui buscando. Eu estou buscando, eu não tenho ainda, mas eu vou buscar, eu sei que o Senhor vai manifestar. Em verdade vos digo, que aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim será com ele. O que Jesus estava dizendo, é óbvio que o monte não vai sair e não vai se lançar no mar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não tem impossível para aquilo que a tua fé pode fazer. Ele usou essa figura para dizer: não existe impossível. Se você não duvidar no teu coração sobre aquilo que você está orando, não tem jeito, assim vai acontecer. Quarto e último, liberar a palavra no mundo espiritual. O que é liberar a palavra no mundo espiritual? Provérbios 18 e 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da palavra. Quem fizer bom uso dela, comerá do seu fruto. Precisamos liberar a palavra no mundo espiritual. Precisamos liberar a palavra no mundo espiritual, porque os dons se manifestam através da palavra. Essa é a palavra de fé que pregamos. Seja curado em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te cure, que o Senhor Jesus te liberte, que o Senhor... Precisamos liberar esta palavra. E quando esta palavra for liberada, a manifestação acontece. Veja você,
Eu preciso crer na realidade dos dons para hoje. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Eu preciso buscar e orar a Deus, porque se eu crio no meu coração, nada vai impedir de se manifestar. E por fim, eu preciso liberar a palavra. É assim que a gente flui nos dons espirituais. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente orar.